Vamos às análises do concurso 1145, concurso cheirando a uma caralhada de empates, confira comigo. Jogo 1, ambos chegam confiantes após vencerem os clássicos estaduais no final de semana, embora no caso do Botafogo, tenha mais parecido um estupro coletivo contra o Mengão. Quem for eliminado nesse confronto, passa a ter apenas o brasileiro no calendário, e se torna um forte candidato ao título nacional. Além do título inédito, o Fogão busca uma vaga no novo Mundial de Clubes de 2025, que Palmeiras, Flamengo e Fluminense já têm presença garantida, por isso o Glorioso pode apresentar aquele 1% a mais de motivação. Na temporada passada o Botafogo venceu na Arena Palmeirense, então não dá para ficar surpreso em caso de uma nova vitória do líder do Brasileirão, que vive ótima fase. Contudo, aqui vamos de feijão com o arroz, o Seco fica no empate e a Estrela Solitária avança, mas com uma proteção na coluna 1, respeitando o mando de campo. Jogo 2, o Fluminense terá o retorno importante de Arias e Ganso, enquanto que o Grêmio terá o retorno de todos os titulares, após perder do Bahia com o time reserva. Nesse aspecto o tricolor imortal leva vantagem, com a equipe mais descansada. O Fluminense é o atual campeão da América e já está garantido no novo Mundial de Clubes de 2025, por isso uma eliminação não seria o fim do mundo, a equipe poderia focar no Brasileirão, para se afastar de vez do Z4. Sendo assim, o tricolor pó de arroz não deve entregar o jogo, mas o Grêmio parece ter mais motivos para lutar até o último segundo por essa vaga. A equipe pode não só voltar a ganhar a Libertadores, como entrar nessa farra do novo Mundial de Clubes. Sendo assim, aqui vamos inventar um pouco de moda, jogando no contragolpe, o Grêmio vence e fica com a vaga, coluna 2 Seco. Jogo 3, a Ponte tem os retornos do artilheiro JH e Diago Dias, por outro lado, Elvis, Castro e Gabriel Novaes estão de fora, já o Amazonas não tem lesionados nem suspensos. No primeiro turno a Macaca venceu por 3-0. Caso haja um vencedor no confronto, essa equipe entra na casa dos 30 pontos, e se aproxima bastante do G4, para a Onça Pintada seria ainda melhor, ficar a 3 pontos do G4, e ainda com um jogo atrasado para fazer, podendo somar mais 3 pontos extras. Todavia, sendo bastante sincero, parecem ser equipes para ficarem até o fim no meio da tabela. Sendo assim, evitando uma distorção no espaço-tempo, vamos de coluna do meio seco, e ambos ficam estacionados na classificação. Jogo 4, o Galo é mais uma equipe brasileira que tenta voltar a conquistar a Liberta, e de quebra, pegar uma vaguinha pro Mundial de Clubes de 25, todavia, terá que fazer isso sem o seu principal nome, Hulk segue fora. O São Lourenço perdeu o clássico de virada pro Boca por 3-2 no final de semana, enquanto o Galo descansou seus principais jogadores, e apenas empatou com o Cuiabá. O Atlético tem um time melhor, porém, a ausência de Hulk pesa. Equipes argentinas são muito raçudas, o que pode deixar esse jogo truncado, indo para mais um empate e decisão por pênaltis. Sendo assim, o Seco vai no favorito da coluna 1, com uma proteção no empate dos pênaltis. Jogo 5, o artilheiro Yuri Alberto está recuperado, e pode reforçar o timão, enquanto que Thales Magno deve ficar de fora. Jogo bem difícil de prever, eles jogaram em Itaquera no último dia 10 e empataram em 1-1. Como a gente vem falando em análises passadas, mesmo em má fase, e com possibilidade de acumular a segunda eliminação em 2 semanas, não existe pressão ou crise no Bragantino. Além disso, o elenco é composto de muitos jovens, falta malandragem nesses jogos decisivos de mata-mata. A estratégia do Corinthians de focar no brasileiro tem dado certo nas Copas, a equipe entra sem pressão, como um franco atirador, e tem conseguido as classificações. O Massa Bruta vai precisar jogar ofensivo para desfazer a vantagem do Timão, ficando exposto ao contragolpe. Sendo assim, aqui vamos de coluna 1 Seco, embora uma proteção no empate não fosse nada mal. Jogo 6, o Operário chega para esse confronto em situação parecida a que o Vila Nova chegava para enfrentar o Sport. O Tigrão Goiano já estava 4 jogos sem vencer, e precisava dar uma resposta positiva imediata, e conseguiu, batendo o Leão por 2-0. Já o Fantasma tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, e o técnico Guanais já começa a sentir a pressão por vitórias aumentar. Em caso de triunfo, o Fantasma daria um importante salto na tabela, ficando a apenas 1 ponto do Vila Nova, e com um jogo a menos. No primeiro turno o Vila venceu em Goiânia por 1-0.
Como não dá para cercar tudo, aqui vamos apostar que o Operário deu troco, e volta a vencer o Vila, após 5 anos de jejum, coluna 1 seco. Jogo 7, depois de estrear com derrota fora de casa para o Ceará, o técnico Alan Al consegue emplacar 2 vitórias seguidas com o Guarani, com direito à atuação de gala na goleada para cima da Chape, com Caio Dantas em ótima fase artilheira. Já o Santos teve uma queda de rendimento nessa virada de turno, o Peixão do Litoral perdeu a gordura que tinha acumulado, e foi ultrapassado pelo ótimo time do Mirassol, que agora é o novo líder da segundona. Se pegarmos os últimos 4 jogos, conseguimos notar como o Bugre vive melhor momento na competição, ganhou 3 vezes e perdeu uma, enquanto o Santos venceu apenas uma vez. No primeiro turno jogando na Vila Viva Sorte, o Peixe ganhou por 4-1. E por falar em Vila Viva Sorte, nessa semana, o grande destaque do Viva Sorte será o sorteio de 4 lindas casas no valor de R$200 mil. Aponte a câmera do seu celular para o código QR, ou acesse o link da descrição, e concorra por todos esses prêmios, por apenas R$1,99. O momento do Guarani é muito bom, então não chegaria a ser uma surpresa a vitória do time de Campinas. Todavia, aqui vamos de feijão com arroz, duplo fechado no favorito do Litoral, com o seco na coluna do meio. Jogo 8, o artilheiro Lucero está próximo do retorno, poderia até aparecer como novidade no banco de reservas. Na teoria aqui é uma boa opção de seco, com o Fortaleza vivendo uma das melhores fases da história do clube, voando na Sul-Americana, e brigando pelo título do Brasileirão. O Rosário Central é um bocado fraco, basta ao time argentino ficar recuado, e tentar levar para os pênaltis. Como não dá para cercar tudo, aqui com o Castelão lotado e empolgado, vamos de Lion coluna 1 seco. Jogo 9, somando todas as competições, o CRB está a 7 jogos sem vencer, e o técnico Daniel Paulista já começa a ver o seu cargo ameaçado. O Galo da Praia vai tentar aproveitar um velho freguês para ressuscitar na competição. Mesmo nessa sequência ruim, a equipe segue difícil de ser derrotada no Rei Pelé, apenas o terceiro colocado Novo Horizontino conseguiu uma vitória apertada lá. Esse será o quarto e último confronto entre eles na temporada, sendo a última chance pro Ceará enfim derrotar o Galo. A última vitória do Vozão foi em 2020, de lá para cá tivemos mais 7 encontros, sem nenhuma vitória da equipe cearense. Esse ano, o Galo da Pajuçara eliminou o Vozão da Copa do Brasil com 2 vitórias, já no primeiro turno eles empataram em 2-2. Jogo bom para colocar triplo, mas como não dá para cercar os 14, aqui vamos de coluna 1 seco, e a freguesia continua. Jogo 10, o River deve ter o retorno do artilheiro Miguel Borja, velho conhecido do torcedor palmeirense e gremista. Ele não atuou no jogo de ida, onde o River venceu por 1-0. No minuto 60 o Tajeres ficou com um homem a menos, e a equipe da capital não desperdiçou a chance, marcando seu gol nos últimos minutos da partida. Contudo, devemos lembrar que o Tajeres tem ótimo retrospecto em visitas ao Monumental, as últimas 4 vezes que jogaram lá, a equipe de Córdoba venceu em 3 oportunidades. Então agora começando 11 contra 11 novamente, não deve ser moleza para os comandados de Marcelo Galhardo. Sendo assim, como não dá para cercar tudo, aqui vamos de coluna do meio seco, e River classificado. Jogo 11, o São Paulo perdeu Lisiero, Patrick e Ferreirinha lesionados. O tricolor começou o clássico com um time misto, e acabou sendo derrotado, agora vai tentar dar uma resposta positiva imediata. O Soberano também tenta uma vaga no Mundial de 25, ganhando seu 4º título de Liberta. O mundo dá voltas, o goleiro Rafael cometeu grandes falhas no clássico, e como o Nacional se defende bem, esse confronto pode ser decidido nos pênaltis, e o goleiro pode dar a volta por cima sendo o herói da classificação. Sendo assim, o seco fica na coluna do meio, com uma cobertura na coluna 1 do favorito. Jogo 12, o goleiro Léo Link lesionado está fora, Mikael de 20 anos deve ficar com essa pica pesada na mão, nesse confronto de vida ou morte, que pode acabar indo para os pênaltis. O Furacão abandonou o brasileiro, e está focando nas Copas do Brasil e Sul-Americana, para conseguir um título importante no ano do centenário do clube, e evitar que o ano se torne do sem ter nada. Além disso, o título garante vaga na Liberta. No confronto com o Bragantino pela Copa do Brasil, a classificação veio com 2 vitórias, a equipe tem jogado com coragem fora de casa, e vai tentar surpreender novamente.
Acredito na classificação do Furacão, mas ela poderia ser dramática com pênaltis. Por isso o Seco fica no time da casa, mas com uma proteção no empate Furacão classificado. Jogo 13, Mengão vive um momento muito complicado por causa das lesões, Vinha e Cebolinha não jogam mais esse ano, Pedro e Gabigol só voltam em setembro, e Arrascaeta saiu lesionado na goleada do final de semana pro Fogão. Sabemos que o time do Bolívar não é grandes coisa, contudo, os 3.650 metros acima do nível do mar, da capital boliviana La Paz, é um reforço de peso para a equipe da casa. Com tantas baixas, o Flamengo fica sem boas opções para entrar no segundo tempo, com a equipe cansada jogando na montanha. O rubro-negro tem a gordura de poder perder por até um gol, o empate então já estaria de ótimo tamanho. Mas como não dá para cercar tudo, vamos de coluna um seco por conta da altitude e desfalques. Jogo 14, Barreal e Lautaro Dias sentiram problemas físicos no confronto com o Vitória, e viram dúvidas para a quinta. Apesar de publicamente a direção do clube manifestar apoio ao jovem e pouco experiente técnico Fernando Seabra. Internamente ele deve estar com a corda no pescoço, aqueles áudios do dono do clube Pedro Lourenço, deixaram claro que ele gastou muito dinheiro nessa janela, e quer ver o time brigando por títulos. Com o empate com o Leão da Barra, o cabuloso chegou a 4 jogos sem vitória, ou seja, agora com os reforços da janela, a equipe começou a andar para trás na tabela. Uma eliminação para o Boca deve custar o cargo para Seabra, é provável que Lourenço vá atrás de algum nome mais pesado como Cuca ou Fernando Diniz, para tentar entrar na briga pelo título do Brasileirão. Aqui vamos de coluna do meio seco, Boca classificado e Seabra desempregado. Voltamos no concurso 1146, até lá pessoal.